que eu fiz aí para poder ficar junto com o mapa mais bem explicado. Os irmãos vão acompanhar tanto no texto quanto no mapa aí o que nós vimos até agora. Vamos só relembrar então. Ficou alguma pergunta, irmãos, da aula passada? Quem está pela internet pode colocar também as suas perguntas aí, que eu, se puder, respondo. Se não, tem o pastor aqui. Se não, tem as pesquisas durante a semana. A gente recorda as universidades. Eu ia falar isso, tem essa brincadeira dos universitários. Então, irmãos, vamos pegar aqui nesse resuminho que eu entreguei para os irmãos, vamos ver até onde nós fomos. Nós começamos o nosso estudo nessa primeira parte, vimos Adão e Eva, né? O texto de Gênesis 3,15 já anuncia o Messias. Vimos Noé, Abraão, Isaac e Jacó com seus 12 filhos que vão dar origem às tribos de Israel. E quando Deus diz a Abraão e refaz essa promessa a Isaac, a Jacó, de que eles seriam bênção, né? Todas as nações seriam abençoadas através deles. Esse já é também a promessa do Messias, né? Gênesis 12:3 aí. E o que nós estamos vendo é o que eu destaquei aí, que esse povo que está sendo iniciado com esses patriarcas que nós chamamos, né, os pais da fé, é um povo que está sendo divinamente preparado, que eles têm a palavra de Deus nas mãos, eles já têm oralmente, futuramente vão ter escrito, né? Eles têm a promessa do reino de Deus e eles têm a missão de anunciar o amor de Deus à humanidade. Essa era a missão do povo de Israel que está sendo formada aí, que nós estamos estudando. E isso ficou para a igreja hoje, nós vamos ver aí no final da aula de hoje. Daí nós vimos que Jacó teve que ir para o Egito junto com sua família, 70 pessoas, por causa da fome. E depois de 400 anos eles acabaram ficando cativos, se tornando escravos no Egito, né? E quando chegaram um número aproximado de 3 milhões de pessoas, eles clamaram a Deus para que fossem libertos, e veio Moisés e leva esse povo então à libertação e tira esse povo cativo ali do Egito. Durante a peregrinação, Moisés é que vai receber a lei, as ordens de culto, a construção do tabernáculo, que era a tenda, uma espécie de templo, né, que eles podiam montar e desmontar, porque como eles estavam peregrinando, então o tabernáculo era o templo, mas era um templo montável, né, e desmontável, que eles podiam levar com eles. E Moisés também anuncia o Messias, depois vocês leiam aí com calma, no Deuteronômio 18:15, ele vai avisar, né, de que vai vir depois dele, ele avisa ao povo, que vai vir depois dele um profeta muito maior do que ele, e que esse profeta eles teriam que dar muito mais ouvidos do que a ele, o próprio Moisés. É a promessa do Messias novamente, né? Nós vimos na aula passada, nós até lemos número 14, que esse povo que peregrinou não vai entrar na terra. Por quê? Porque eles foram um povo incrédulo. Depois de tudo que Deus fez e preparou para eles, eles não acreditaram. Quando eles chegaram na terra e enviaram os espias lá, eles não acreditaram que eles seriam capazes de enfrentar o povo que estava na terra, né? Na terra que se chamava Canaã, estava habitada, e eles ficaram com medo e não quiseram enfrentar então aquele povo que estava ali. E eles até queriam, nós lemos, eles até queriam instituir um outro general para que conduzisse eles de volta para o Egito. Olha, então nós vemos que Deus tem um plano traçado, igual a Semara está falando bastante sobre os planos de Deus. Deus tinha um plano traçado para eles, mas eles queriam dar a volta, dar meia volta e voltar para trás, né? Mas, comer cebola? Cebola do Egito. Então, eles queriam, até ali em Números 14, eles falam, vamos instituir um outro general e vamos voltar para trás, para a terra do Egito. Nós não vamos entrar nessa terra. Tem um povo muito grande, poderoso lá, e nós nunca vamos conseguir tomar essa terra de volta para nós.
Então, por causa dessa incredulidade, Deus vai dizer, olha, essa geração não vai entrar na terra prometida, eles vão ficar 40 anos no deserto, Deus vai ficar cuidando deles, Deus vai ficar tratando da vida deles, esse povo todo vai morrer, com exceção de Josué e Calebe, e os filhos deles, 40 anos depois, é que vão entrar na terra prometida. Então, os irmãos, vejam que tudo isso Deus está preparando esse povo para ser o povo que vai receber o Messias e o povo que tem que levar a palavra de Deus. O povo que vai levar a palavra de Deus não pode ser um povo incrédulo. Não pode ser um povo que duvida do Deus que ele vai pregar. Não é verdade? O povo que vai levar a palavra de Deus é um povo que tem que ser um povo firme naquilo que vai falar. Então, eles ainda não estavam preparados para a missão que eles tinham. Eles tinham que ser tratados por Deus. E ali eles demonstraram incredulidade diante do que Deus já tinha prometido que ia fazer, já vinha prometendo e vinha mostrando para eles as grandes maravilhas que Deus já tinha feito, né? Da saída deles do Egito, da chegada deles até ali, e eles ainda viviam essa doença da incredulidade. Então, como eu falei ali mais em cima, eles eram um povo que estavam sendo preparados por Deus, mas eles ainda não estavam no ponto certo de cumprir o plano de Deus que Deus tem para a vida deles. Então, eles tiveram que ser tratados, e Deus deu esse tratamento para eles através dos 40 anos do deserto, porque a geração seguinte vai entrar na terra. A geração seguinte já vai estar tratada. Isso é interessante a gente ver, né? Que o tempo de Deus, o tratamento de Deus na vida do povo de Israel é a mesma coisa na nossa vida. A gente quer para agora, mas agora às vezes não estamos preparados. Precisamos ser lapidados para aquele momento. Então a geração seguinte, sim, quando vai novamente os espias lá, 40 anos depois, né? Então agora vamos entrar, que podemos entrar sim. Aí sob a liderança de Josué, eles vão entrar na terra, e aí tem o nosso primeiro mapa aí, que eu coloquei para os irmãos, que eles vão adentrar a terra, e a terra vai ser dividida certinho entre as 12 tribos, que são os filhos de Jacó, que nós estudamos no final de Gênesis, né? Os filhos de Jacó, cada filho de Jacó deu origem a uma grande família, e cada família, descendente de cada filho de Jacó, recebe uma porção da terra. Lembrando que José não vai receber terra, quem vai receber são os 2 filhos dele, Manassés e Efraim, né? E os levitas também não vão receber terras, porque eles ficaram responsáveis por cuidar do serviço religioso, né? Então, são os outros 12 que recebem. Bom, até aí nós vimos. Depois, o que vai acontecer? A época dos juízes. Juízes, eles entram na terra, e aí, mais uma vez, o plano de Deus qual era? O plano de Deus era que Deus reinasse sobre as pessoas. Era Deus que deveria reinar sobre o povo de Israel. O povo não consegue também viver sobre o reinado divino. O período de Juízes é um período triste, é um período que, se nós lemos o livro de Juízes, o povo peca, se levanta, se aviva, mas peca de novo, se levanta e peca de novo. E é um povo que vai cambaleando sempre, nunca se firma nas coisas de Deus. E para terminar, ele rejeita o reino de Deus sobre a vida deles e pede um rei humano. Veja só, mais uma vez o plano de Deus para a vida do ser humano, para a vida da salvação que deveria vir, entra em perigo, porque o plano era Deus reinando sobre Israel, mas eles não conseguem viver dessa maneira e pedem um rei, e aí vem Saul. Esse rei não deu certo, mas Deus não, sempre cuidando de nós, sempre no objetivo de nos salvar, ele pega e fala, então eu vou modificar aqui, eu vou ajeitar, e o que nós vamos fazer? Eu vou instituir uma monarquia, já que vocês querem rei, tudo bem, eu vou dar um rei, só que eu vou dar um rei que vai ser segundo o que eu vou determinar, e aí vem Davi. E com Davi acontece uma coisa muito interessante, que eu acho uma palavra lindíssima, que está aí, olha, no ponto 5, depois os irmãos leiam aí em 1 Crônicas 17. Davi, quando vai pedir para Deus, falar para Deus que ele quer
construir um templo para o Senhor, Deus não vai permitir, porque Davi era um homem guerreiro, um homem que tinha matado muita gente, né? E Davi, então, Deus vai falar, não, você não vai construir um templo para mim. Quem vai construir vai ser seu filho. Então ele fala, mas eu queria construir uma casa para o Senhor. E eu acho lindo que Deus vai responder para ele no versículo 14, eu é que vou construir uma casa para você. Ah, eu acho tão bonito. Porque ele queria construir uma casa para Deus. E Deus vai falar para ele, não, eu vou construir uma casa para você. E aí Deus institui a família de Davi, um reinado eterno, né? Deus vai falar para Davi assim, da sua descendência vai seguir um reinado eterno. A partir de você, sempre alguém da sua família vai reinar sobre Israel. Aí você pode perguntar assim, não, Alessandra, mas teve Salomão, teve os filhos dele que foi reinando até um certo tempo, depois acabou o reinado de Davi. Como que Deus prometeu que sempre reinaria alguém da família de Davi, mas chegou uma época que não reinou. O Israel ficou a maior parte do tempo da vida do povo de Israel sem rei, dominado pelos outros impérios, e até hoje não tem ninguém da casa de Davi reinando sobre Israel. Israel hoje vive sobre o governo presidencialista, mas é Jesus Cristo. A promessa se cumpriu em Jesus Cristo, que é descendência de Davi. Então aí nós temos novamente a promessa do Messias, quando Deus falou para Davi, eu vou fazer uma casa para você, não é você que vai fazer uma casa para mim. Então é porque da casa de Davi nasceria o nosso Salvador. Bonito isso, né? Então os irmãos vejam o plano de Deus sendo feito através da vida das pessoas. No ponto número 6, o que vai acontecer? Vai vir Salomão. Salomão também vai seguir o seu reinado, Salomão filho de Davi, então veja que está passando de geração em geração. Aqui eu estou indo rapidamente, que nós já vimos na outra aula, né? Só que quando chega em Salomão, quando ele vai morrer, então vai acontecer aquele ponto triste na história. Mais uma vez o povo aí vai cometer um grande erro, que é no ponto 6, no nosso segundo mapa. Segundo o mapa do nosso desenho, ponto 6, o que vai acontecer? Quando é para o filho de Salomão tomar o reino, seu descendente, que viria depois de Salomão, o filho não tem a sabedoria certa, as autoridades de Israel pedem, olha, diminua os impostos, e ele diz, não, eu vou aumentar os impostos sobre vocês. O povo se rebela. Nessa parte do mapa, do segundo mapa em amarelo, aí que está escrito bem grande, Judá, são duas tribos de Judá e Benjamim, que vai ficar sob o reinado de Roboão, filho de Salomão, vai seguir a dinastia de Davi, porém a parte roxinha de cima, Israel, vai se rebelar contra a família de Davi, contra Roboão, né? E vai seguir por um outro reinado, que vai ser de Jeroboão, que já não tem nada a ver com Davi. E aí então eles vão criar um outro tipo de culto, vão criar imagens ali, vão seguir por um caminho da idolatria. Então, um fato muito triste que acontece na história de Israel. Israel é dividido aí em duas partes, dois países diferentes, e vão seguir um tempo reinando dois reis diferentes. Então o próprio povo de Deus se dividiu, né? Um permaneceu debaixo de reis vindos da casa de Davi, porém nem todos foram fiéis a Deus, muitos viveram em pecado. E o povo de Israel, da parte de cima, então vai viver sob o reinado de outras pessoas que não tem nada a ver com a descendência de Davi, e a maior parte da vida deles vai ser uma vida de idolatria. Então veja que novamente esse povo que deveria estar seguindo as palavras de Deus, que deveriam estar seguindo as ordenanças de Deus, que deveriam estar confiantes no Deus que tirou eles do Egito, e que deveriam estar anunciando a palavra de Deus, não, esse povo está fazendo totalmente o contrário, desobedecendo. Então, Deus tem os profetas que vão vir aí falando com esse povo. Veja que eu coloquei para os irmãos, onde no nosso mapinha está escrito divisão dos reinos.
Embaixo de divisão dos reinos, eu coloquei os profetas que vieram para falar com esse povo, que foi Joel, Obadias, Jonas, Amós, Oséias, Isaías, Miqueias. Eles vieram para conversar com esse povo, para falar, para pregar o arrependimento para esse povo que estava dividido aqui e andando longe dos caminhos do Senhor. E enquanto eles pregavam também a vinda do Messias. Eles pregavam o arrependimento e a chegada do Messias. Eu coloquei alguns poucos textos aqui no tópico 6, depois em casa vocês podem ler. Isaías fala muito sobre o servo sofredor, né? Miqueias vai falar da vinda do Messias, e muitos textos do Velho Testamento, além do arrependimento, vai dizer, olha, vai vir um profeta, vai vir o Salvador, vai vir o Redentor de Israel. Muito bem, até aí nós fomos na aula passada. Agora nós vamos para o terceiro mapa. Aí, irmãos, uma coisa muito importante acontece aqui também. Aqui vamos começar então a ter mais uma vez o tratamento de Deus. Deus fala, bom, esse povo está entrando por um caminho totalmente errado. E eles têm que fazer o que eu quero, eles têm que pregar o Evangelho, eles têm que se preparar para a chegada de Cristo, para receber a salvação através de Jesus Cristo, e eles têm que anunciar esse Messias, eles estão recebendo a palavra de que o Messias vai vir. E eles têm que pregar a palavra de Deus e anunciar ao mundo que Jesus Cristo vai chegar. Só que eles estão vivendo uma vida de pecado, ora obedece, ora não obedece, eles não estão preparados ainda. Mais uma vez, eles ainda estão precisando de tratamento, né? Eles estão fora do plano que Deus tem para a vida deles. Então, novamente, eles vão precisar aí de uma ajuda de Deus para se colocarem nos caminhos corretos. E os tratamentos de Deus nem sempre estão do jeito que nós queremos, né? E muitas vezes precisa de um pouquinho de dor, porque o ser humano é igual as crianças, né? Que a gente de vez em quando tem que dar umas varadas, porque não adianta só falar, não resolve, né? E nós adultos somos do mesmo jeito na mão do nosso Pai Celestial. Então o reino de Israel, aí no nosso terceiro mapa que está em verde, o que vai acontecer com esse reino de Israel? Esse que foi mais pecador, mais idólatra, esse que se rebelou mesmo contra a casa de Davi, em 722 a.C., vai ser tomado pelo Império Assírio. Os assírios entram aqui na terra, nessa parte do povo. Esse povo assírio é um povo extremamente cruel. Quando eles entram dentro da parte aí de Israel, essa parte verde do mapa, eles entram com bastante crueldade, eles levam essas 10 tribos, que são as 10 tribos que ficaram para cima aí, cativas, e judiam muito desse povo de Deus. Esse povo, o que vai acontecer com eles? Muitos vão ter que fugir, vão ter que partir para toda parte do mundo, vão ter que se espalhar. Quem consegue correr, quem consegue fugir dos assírios tem que fugir, né? Muitos vão ter que ir para os lugares que os assírios vão determinar, e alguns vão ficar aqui, nesse reino aqui, nessa terra, porém dominado pelos assírios. Só que os assírios, eles têm, aqui vou explicar uma coisa bem importante para os irmãos entenderem o Novo Testamento. Os assírios, eles deixaram um pouco de judeu aqui dentro dessa terra que eles dominaram. Só que para que o povo ficasse subjugado, para que o povo ficasse obediente, eles mandam um pouco do povo deles para se misturar aqui. Então, nessa parte verde do mapinha de vocês, vai viver aqui judeu com assírio. E esse povo vai se misturar. E dessa mistura vai nascer samaritano. Entendeu? Vai nascer samaritano. Samaritano, então, é a junção do judeu com o assírio. Com o assírio. E esses samaritanos, eles vão aprender a religião, eles vão aprender a crer em Deus, eles vão aprender o culto judaico,
Eles vão até acreditar no Messias. Lembra da mulher samaritana lá no poço com Jesus? Eu sei que vai vir o Messias, nós estamos esperando. E quando ela reconhece que Jesus é o Messias, ela vai lá avisar os samaritanos: olha, aquele que deveria vir chegou, encontrei ele está lá no poço. Então, esses samaritanos, eles nasceram dessa tomada de Israel pelos assírios. Só que os judeus mesmo não gostavam desse povo misturado. Eles não gostaram. Por isso, lembra aquela passagem que Jesus queria passar por uma vila samaritana e os samaritanos não deixaram Jesus passar com os 12? Aí os 2 discípulos falaram: Senhor, posso orar para que caia fogo do céu e destrua eles? Jesus falou: não é desse jeito, vocês não estão entendendo nada, eu não vim aqui para pregar briga, nem destruição, nem morte, não é esse o espírito que eu vim trazer aqui. Então, existe essa rixa de judeu com samaritano, porque os samaritanos é esse povo misturado, né? E apesar de eles crerem no Deus, no nosso Deus vivo, eles tinham o templo deles também, faziam sacrifícios, criam no Messias, mas eles tinham algumas particularidades diferentes dos judeus, e aí havia essa rixa entre os dois. Mas eles nasceram aqui, nessa tomada de Israel. Tá bem claro isso? Todo mundo? Bem, e o reino de Judá, o reino de baixo? E aqui no terceiro mapa está em meio roseado, meio laranja, né? O reino de Judá, ele se mantém mais firme por um tempo. É um reino que tem reis que levam eles para um caminho errado, mas tem reis que promovem grandes avivamentos aí, e eles têm períodos de fidelidade a Deus. Então, eles não precisam desse tratamento de Deus no primeiro momento. Mas, logo depois, não teve mais como Deus suportar também o pecado. Foi aquilo que eu falei para os irmãos: Deus é amor, mas Deus é justiça. E para Deus o pecado tem um limite. Quando passou do limite, tem que Deus dar um breque nas pessoas. E aqui com os do reino de Judá também, eles sobreviveram mais um pouco, por ter sido um pouco mais fiéis a Deus, mas também chegaram no limite do pecado, e Deus manda os babilônios aqui também, né? Então, foi o que eu falei aqui até no grupo das irmãs, que Nabucodonosor foi uma autoridade instituída por Deus, né? A palavra diz isso, a gente não dá para estudar texto por texto, né? Nosso tempo aqui não dá para isso. Mas Nabucodonosor foi uma autoridade instituída por Deus, foi uma autoridade ruim, foi um homem ruim, porque trouxe o cativeiro para os babilônios, para o povo de Judá, entrou com os babilônios aqui, levou o povo cativo, mas foi uma autoridade que Deus usou para trazer a correção para o povo de Judá. Tanto que se a gente lê Abacuque, é muito interessante Abacuque faz uma grande discussão com Deus. Não, eu não quero. Senhor, vem aqui socorrer a gente. Aí Deus fala assim: não, calma aí, eu vou socorrer vocês. Eu estou mandando Nabucodonosor aí. Aí Abacuque fala: mas como? Nabucodonosor é que está vindo aqui para destruir a gente. Mas é esse que é o socorro que eu estou mandando para vocês. É o Nabucodonosor mesmo. É interessante, Alessandra, essa colocação que você faz, porque Jeremias também, Deus fala com Jeremias lá no 12, ele fala: ó Jeremias, se vocês não conseguem correr com os cavalos, como vai poder correr não consegue correr com os homens, como você vai poder competir com os cavalos? Se vocês não conseguem andar em terra firme, como vocês vão querer andar juntos, lamaçais, né? Isso é uma referência à Babilônia. Tipo assim, se vocês não conseguem se consertar aqui, Deus está dizendo para Jeremias: se vocês entre irmãos não conseguem se entender, caminhar, tirar o pecado, como vocês acham que vão resistir à Babilônia? E o cerco babilônico foi simples: cercou Jerusalém, deixou o povo passar fome. Não precisou atirar, não precisou fazer nada. Só fechou a cidade. Ninguém entra, ninguém sai. Acabou a água, acabou a comida, aí perdeu. Exato. Entendeu? Então, assim, é bem essa colocação que você faz mesmo. A igreja nos dias de hoje, ela não entende que às vezes Deus está nos ensinando algo. As pessoas não conseguem olhar mais como um aprendizado, um ensino, uma correção do Senhor. Acham que tudo é castigo, é coisa do diabo, mas Deus coloca certas coisas na nossa vida
para que nós possamos entender e caminharmos mais juntos, mais retos, em oração, em amor, e as pessoas não entendem isso. E é muito interessante isso. E dou meus parabéns para você foi muito sábio. A sua resposta foi muito sábia, foi muito inspirada pelo Espírito Santo. Tá? E é isso. É interessante essa colocação que você faz. Né? A história nos mostra isso. Então, a história nos mostra isso. E uma coisa aqui, irmãos, para os irmãos verem, que antes de Deus entrar com essa correção, Deus avisou, e muito. Isso é uma coisa também que nós temos que estar atentos. Deus avisou e muito esse povo. Jeremias profetizou 40 anos. Então, se a gente for pegar cada tempo de aviso, né, cada livro, quanto esses profetas falaram? E esse povo não deu ouvido. Jeremias foi coisa que um profeta chorou, porque não chorava, Senhor. Então, o que esses profetas falaram, o que esses profetas pregaram, o que esses profetas deram a vida ali, suaram e falaram, e esse povo não deu ouvido. É que nem quando chega lá o rico e o Lázaro lá, Senhor, deixa eu voltar lá embaixo para avisar meus amigos. Não adianta você voltar lá para avisar. Os profetas estão lá falando com o povo não ouve. Então, antes de vir a situação de dificuldade na nossa vida, Deus avisa primeiro. Isso é uma coisa também muito importante a gente entender. Então, o povo, às vezes, é o que Oséias fala, meu povo perece por falta de conhecimento. Porque que está sendo pregado, que está sendo falado, que está sendo anunciado, está. Mas a questão é aonde está o povo para ouvir. E Oséias é um exemplo grande que você deu. E Oséias ele vai lá, casa com a prostituta. Isso. Né? Ela, vamos dizer assim, entre aspas, se converte, depois volta a pecar de novo, ele vai lá, compra de novo ela volta, ele compra pela terceira vez. Né? E o Deus está avisando o povo, né? Você consegue, põe a vida em ordem. Isso é uma coisa. Jesus está voltando. E as pessoas não estão levando a sério. Hoje a nossa mensagem é: Jesus está voltando. E as pessoas não estão levando a sério isso. Ah, não vai ser na minha geração. Esse povo acreditava que ia ser na geração deles, os babilônicos viriam. Os assírios. Né? Então, o povo está brincando muito hoje em dia. A história está se repetindo a mesma. Nós não estamos enxergando o passado para tentar consertar o presente. Eu falo muito isso. Nós estamos cometendo a mesma coisa que o povo judeu cometeu há 3.000 anos atrás, nós estamos cometendo agora. A mesma coisa. Só está mudado o endereço. O pastor falou de Oséias, eu tenho que falar de Oséias. Porque, como professora, gosto muito das didáticas. A Semara vai ser a futura professora, vamos orar. Deus usa didáticas muito interessantes. E Oséias, Por que Deus fez ele casar com a prostituta? Que extraía ele e voltava? Foi uma didática de Deus. Deus usou a vida de Oséias, fazendo ele passar por essa situação com a prostituta, para mostrar para o povo o que é que o povo estava fazendo com Deus. Vocês fazem a mesma coisa comigo, o que a mulher de Oséias faz com ele. Vocês se casam comigo, depois vocês voltam para outros deuses, depois vocês voltam comigo, depois vocês voltam para outros deuses. Então, como Deus estava falando bastante vezes com o povo não ouvia, então Deus falou, vou mudar aqui o jeito de ver se eu ensino esse povo de outro jeito. Então, Deus fez acontecer na vida de Oséias para dar um exemplo vivo, para o povo ver, né? Mas nada adiantou. Então, teve que vir o cativeiro. E o cativeiro, irmãos, aí os irmãos falam, mas nossa, Deus levou esse povo 70 anos para lá. E como o pastor falou, o cativeiro assírio foi muito cruel, eles arrancavam os olhos das pessoas. Já o cativeiro babilônio não foi tão cruel, eles foram mais a menos na questão de judiar. Mas eles levaram esse povo para lá, e lá, para os irmãos entenderem, lá, olha como que Deus é fantástico. Como que Deus está preparando, isso que eu quero que os irmãos comecem a ver agora. Deus está na preparação da chegada de Jesus. Quando eles vão para a Babilônia, lá as coisas vão ser da seguinte maneira. Eles têm que ficar lá, pagar impostos e viver sob o domínio da Babilônia. Mas eles podem trabalhar, tanto que tem muitos judeus que vão ficar muito ricos na Babilônia. E quando eles vão poder voltar para Israel, eles não vão nem querer voltar, porque eles estão muito bem estabelecidos.
Então eles vão falar, olha, nós não vamos voltar, mas nós vamos financiar a reconstrução do país. Então muitos judeus não vão. Judeus sempre banqueiros. Sempre eles são muito bons financeiros. Onde eles vão, eles ficam ricos, né? Então, Deus tinha um plano para essa ida para a Babilônia, era vários, que eu vou mostrar para os irmãos agora. O primeiro de todos era acabar com a idolatria. Irmãos, depois dos 70 anos de cativeiro, nunca mais um judeu se deixou levar pela idolatria. Esse povo foi 100% curado. Ficaram mais radicais. Ficaram extremamente radicais. Eles nunca mais se envolveram com a idolatria. Eles foram 100% curados desse mal, né? Que era o que estava causando problema até aí. Então, esse cativeiro curou eles. Primeiramente, foi uma coisa fundamental na vida do povo judeu. Segundo, eles se tornaram extremamente radicais e atentos à lei. Eles ficaram tão tristes de perder o tempo deles, o país deles, as coisas deles, que eles se tornaram extremamente nacionalistas. Eles passaram a amar o país deles, eles passaram a amar tudo aquilo que eles perderam. Tanto que quando eles reconstroem, é a coisa mais linda, né? Lá em Esdras e Neemias, eles não sabiam se eles choravam de alegria ou de tristeza. E quando eles fazem o segundo templo, eles estão contentes de fazer o segundo templo, mas choram porque não tinha a beleza do primeiro. É coisa linda a gente ler toda essa história. Então, eles mudaram completamente a mente deles. E mesmo eles sendo radicais, agora sendo tratados, curados da idolatria, eles pagam um preço até hoje, porque o território de Israel nunca mais teve paz. Nunca mais, Pagam um preço alto e nós vamos chegar lá, né? E aí eles vão pagar Sempre foram dominados por povos e povos, os romanos, depois os árabes e assim por diante, né? E tem esses conflitos que até hoje existem os conflitos. Até hoje o lugar, vocês viram lá no grupo, né? Que eu coloquei para os irmãos lá, que o local do templo, que meus irmãos perguntaram para mim na aula passada, está lá a construção muçulmana. Então nós estamos aí no tópico 8, né? Desse resumo que eu fiz. Eles foram para o cativeiro. Aí eu coloquei alguns versículos messiânicos, né, falando sobre a vinda do Messias. Jeremias vai pregar, Daniel, que foi um profeta que ficou no cativeiro lá da Babilônia, ele prega o Messias, né? E depois dos 70 anos, então, no tópico número 9, estão acompanhando comigo? No tópico número 9, a gente vai ver o retorno desse povo 70 anos depois para a Terra Prometida. E aí foi que eu falei para os irmãos, agora vai ser usado novamente duas autoridades, que foi profetizado por Isaías antes deles nascerem. Isaías avisou que Ciro nasceria, né? E Dário também vai vir, são duas autoridades persas e gregas, que vão vir para quê? Para poder ser usados por Deus. Não são homens de Deus, não são, mas são autoridades constituídas por Deus. Para quê? Para abençoar o povo de Deus e levar esse povo de volta para a terra. Então, os irmãos, e por isso que eu coloquei no grupo das irmãs lá, que as autoridades são constituídas por Deus. Então, esses dois homens também foram constituídos por Deus agora para fazer o povo voltar para a Terra Prometida. Então, nessa volta para a Terra Prometida, esse povo vai reconstruir essa terra. Esse povo vai refazer o templo, vai refazer a cidade, vai refazer todo o seu culto ali. Eu quero que os irmãos abram para mim, agora nós vamos ler. Malaquias é o último livro da Bíblia, para a gente fechar o Antigo Testamento, o último livro do Antigo Testamento, esse Malaquias. E nós vamos fechar aqui. Então nós vemos que o povo foi tratado por Deus, o povo se tornou livre da idolatria. Quem está pela internet aí, abre Malaquias no capítulo 1. Foi tratado, se livrou da idolatria, o povo se tornou extremamente nacionalista, o povo se tornou observador da lei, o povo deu um salto, uma melhora muito grande no seu relacionamento com Deus. O povo melhorou muito, porém, Malaquias no capítulo 1, no
no verso 1. Olha o que Malaquias vai dizer aqui, esse vai ser o penúltimo, né? Mas antes do silêncio de Deus, Deus antes de se silenciar por 400 anos, Deus vai dizer, olha como esse povo ainda tem as suas coisas para serem consertadas com Deus. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, olha o que o povo diz, em quem nos tem amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei Jacó, porém aborreci Esaú. Não é aqui que eu quero ler. Malaquias 1. É 10? Vamos começar do 6. Malaquias 1, no verso 6. Olha o que Deus vai falar aqui, isso serve muito para nossos tempos de hoje. O filho honra o pai, e o servo a seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Deus está perguntando para o povo. Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros, ó sacerdotes que desprezais o meu nome. Olha só, os sacerdotes desprezando o nome de Deus. Vós dizeis, em que desprezamos o teu nome? Aí o povo pergunta, nós estamos desprezando o seu nome no quê? Oferecem sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntam, em que te havemos profanado? Oferecem sobre o meu altar pão imundo. Foi o que eu ouvi essa semana. Eu falei, você gosta de história? Venha na escola dominical, eu vou ver se eu tenho outro compromisso. Pão imundo. Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Olha só, a mesa do Senhor é desprezível, é desprezível. Quando trazeis animais cegos para os sacrificadores, para sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que vos conceda a sua graça, para contar as ofertas às vossas mãos. Aceitará ele a vossa pessoa? O que eles estavam levando para Deus? Pão imundo, animal coxo, animal enfermo, resto, o que não prestava. Se eu tiver tempo, eu vou. Se eu não tiver outro compromisso, eu vou na igreja. Tá vendo, irmão? A gente fala assim, né? Não tem que fazer hoje para a igreja. Eu não tenho o que fazer. Não tem nada legal na televisão, acho que eu vou ler um trechinho da Bíblia. Então, irmãos, isso está acontecendo nos nossos tempos. Grandemente. Pregado no ano passado, né? Culto a Deus de uma maneira tão relaxada. Tão relaxada. Olha, irmãos, eu vou fazer uma observação aqui, vocês vão dizer que eu sou radical. Mas eu tenho que dizer. Nós não tínhamos banheiro. Todo mundo ficava sentadinho assistindo o culto. Agora tem banheiro, é um levanta e sai desse culto que me deixa estressadíssima. Por que você acha que eu falava não tem pressa? 1h30, meu Deus. Irmãos, quando foi construído o templo, tudo que era para martelar, para bater, era feito fora, quando Salomão construiu o templo. Era porque a reverência ao templo de Deus. Lá dentro era só encaixado, o silêncio. Então, vocês vejam que Deus tratou todo esse povo, depois que eles passaram por tudo isso, quando eles já estavam bem sarados, né? Bem sarados já, bem observadores da lei, mas eles ainda vieram de volta, choraram, se arrependeram, lamentaram e tudo. Se nós pudéssemos ver aqui todos os textos, o quanto eles choraram pelo tudo que eles tinham passado, mas eles ainda vieram trazer para Deus, não o melhor do que eles tinham, mas o resto. Eu posso fazer uma provocação? Diga. No feriado, na segunda-feira antes do feriado, eu fui pegar, no feriado na segunda-feira, eu fui levar as crianças cortar o cabelo no Iguape.
ali em frente à Basílica, né? E nós estávamos cortando o cabelo lá, e acabou de cortar o cabelo, as crianças falaram que a gente quer ver a igreja. Estava aberta, tinha bastante gente. Falei, vamos entrar para vocês verem a pintura, né? Sem problema nenhum. E na entrada da igreja tem uma placa lá, silêncio. Né? Tinha pessoas rezando, tal, tudo, a gente andou para ver os desenhos no teto e o silêncio. Aí andamos assim, vimos as esculturas, tal, tudo, demos uma volta e partimos para a porta. Um dos meus filhos chegou para mim e falou assim, nossa, que diferença dessa igreja para nós. Eu falei, por quê? Porque aqui as pessoas fazem silêncio para ouvir Deus. E por que a nossa faz tanto barulho? Dureza, né? Veja a questão da... Ó, quer ver? Se a gente for pegar para falar, né? A questão da limpeza. A Igreja Católica é aberta, né? O dia inteiro, entra e sai de gente direto, né? E eu fico triste com isso. Você vai lá e tá sempre tudo tão limpinho, né? Ninguém deixa copinho de água no banco. Não. Entendeu? Você não vê um papelzinho. Aqui, eu falo nas igrejas evangélicas em si, onde você sai é bala, chiclete, copo, plástico, garrafinha, o pessoal deixa agora. Né? Garrafinha é o José e eu. Não, garrafinha... Que traz de casa. Descartáveis, sabe? Não, somos nós que esquecemos. Entendeu? Então, mas lá você não vê isso. Não. Então. A gente tem que se vigiar mais. Tem. Parece que são poucas coisas, mas Deus merece muita reverência. Eu tenho conversado com as crianças, quando o pastor abre o culto, isso está deturpado. O culto não é que nós viemos para receber, nós viemos para dar. Nós viemos cultuar. Mas a ideia hoje é que nós viemos para receber uma bênção. Nós não viemos para receber nada. Nós viemos para dar, nós viemos para cultuar. E quando o pastor diz que está aberto o culto, Deus veio para receber aquilo que nós viemos para dar. Temos que ter essa ideia. E a partir do momento que eu abrir o culto, Deus está aqui para receber aquilo que a gente está dando. E um dos nossos princípios que é a questão do culto. O que é? É o momento de elevação, adoração a Deus. Não é o homem. Aqui eu costumo dizer o seguinte, que igreja nós viemos para entregar nosso culto, nossa adoração, e somos abençoados porque recebemos a palavra do Senhor sobre a nossa vida como gratificação. Isso. E as pessoas não enxergam assim. Não. Infelizmente estamos vivendo um tempo que é só me dar, quero. Hoje a palavra não foi bênção, porque a palavra foi exortação. Eu já vi gente virar para mim e falar assim, você não pode pregar isso na igreja. Como assim? A Bíblia está falando. Tem que ser falado. Tem que ser falado. Ou aqui não é. Então, irmãos, agora nós vamos aqui para a parte 10, que é a parte mais interessante aqui, que é o período interbíblico, porque depois que Malaquias falou, nós vamos ficar 400 anos sem profetas. Ninguém mais vai vir da parte de Deus para trazer nenhum tipo de exortação ao povo, nenhum tipo de palavra. Só o que foi escrito de Malaquias a Gênesis é o que o povo vai ter em mãos já por escrito, é o que eles vão ter para poder agora se basear, estudar e aprender da parte de Deus. Ninguém mais vai vir com palavras novas, com novas revelações. Acabou, né? Malaquias acabou. Tem algumas Bíblias, não sei se a de vocês tem, dê uma olhada aí, que quando termina Malaquias, acho que eram as mais antigas, né? A Ferreira de Almeida que tinha. Que quando acabava Malaquias para começar Mateus, deixava algumas folhas em branco. A sua tem? Tem umas que deixavam até uma folha em branco. Por causa que é 400 anos do silêncio de Deus. E aqui, irmãos, nós vamos ver aí na parte 10, que é o seguinte, quando houve essa dispersão do povo para todo lugar, com a vinda dos cativeiros babilônios e assírios, isso foi muito importante, porque teve judeu que foi para todos os lugares da terra conhecida da época, né? Que não se conhecia toda a extensão de terra que se conhece hoje. E isso ajudou na pregação do Evangelho, quer dizer, do Velho Testamento, que é o que eles tinham, né? Então, palavras como essa da de Isaías, que eu grifei aí, ó, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, se converta ao Senhor, se compadecerá dele, torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar.
Então, essas palavras, como de Isaías, o povo judeu começou a ler em todos os lugares da terra, porque eles estavam dispersos por causa dos cativeiros que eles viveram, eles estavam dispersos por todo lugar. Tá, irmão, se está aqui na folhinha, ó. Eu li aqui, ó. Está aqui na folhinha, no final da folhinha, aí eu virei aqui para trás, na página de trás. Pode acompanhar só por aqui. Então, essas palavras, como essa de Isaías aqui, começou a ser lida pelo povo judeu em toda parte do mundo. Então, eles começaram a pregar o Evangelho, a pregar o Velho Testamento. Então, isso foi muito bom para a chegada de Jesus. Por isso que quando Jesus chegou, os magos vieram receber Jesus. Os magos não eram judeus. Os magos não eram povo de Deus, povo israelita. Mas eles sabiam que Jesus ia chegar. Nós estávamos esperando a estrela aparecer no céu. Por que eles sabiam, mesmo não sendo? Porque tinha judeu em toda parte da terra avisando que o Messias ia chegar, né? Então isso foi plano de Deus quando dispersou o povo a sair pregando. Coisa fantástica, né? O mal que veio para servir de bênção. O cativeiro, veja aí na parte B. O cativeiro serviu também 70 anos que o povo permaneceu na Babilônia. Por isso que o cativeiro babilônio não foi tão severo quanto o assírio. Porque no cativeiro babilônio foi que surgiu as sinagogas. Eles não tinham mais o templo. O que eles começaram a fazer? Se reunir nas casas para ler a lei. E nisso surgiram as sinagogas. Quando começa o Novo Testamento, que os missionários, os apóstolos, os discípulos saíam para pregar, qual era o primeiro lugar que eles entravam? Na sinagoga. Então, preparo de Deus para a evangelização. Jesus, quando chegava na cidade, qual era o primeiro lugar que ele ia ensinar? Na sinagoga. Paulo e todos os discípulos e missionários chegavam da sinagoga. Então tinha sinagoga por todo o império. Mas por que tinha sinagoga? Porque eles tinham ficado cativos lá, tinham se dispersado, não tinham mais o templo, eles começaram a se reunir nas casas e criar sinagoga. E isso foi plano de Deus para quê? Para que quando fosse para anunciar o evangelho de Cristo, os missionários, apóstolos, discípulos, quando chegasse numa cidade, ia direto aonde? Na sinagoga. Veja que bonito, né? Deus preparando o mundo. Filosofia grega, fundamental. Os gregos terem tomado o império depois dos babilônios, médios, persas e gregos, foi fundamental. Os filósofos gregos que a gente estudou na escola, lá atrás, eles tinham uma coisa que eles pregavam muito, a liberdade de pensamento. Isso foi importante, o povo estava com a mente mais aberta para receber as verdades do Evangelho. Foi uma coisa importante também que Deus preparou. Agora, essa questão da letra D foi uma coisa fantástica. A língua grega foi universalizada. Alexandre o Grande, ele tomou uma extensão de terra imensa e ele levou a língua grega para todo o império, todo mundo falava grego. Já pensou se Jesus chega falando hebraico, aramaico? Quem que entendeu que Jesus ia falar? Quem que entendeu que os discípulos iam falar? Quem que entendeu que Paulo ia falar? Né? Não tinha como que evangelizar, falando cada um uma língua diferente, mas esse imperador aqui, ele trouxe a língua grega, ele levou ele fez questão de que o grego fosse falado por todo o império, ele fez uma coisa importantíssima, ele fez questão, olha, ele não era um homem de Deus, não era um homem de Deus. Veja como as autoridades são instituídas por Deus. Ele pediu, ele exigiu, porque ele teve uma das maiores bibliotecas do mundo antigo, ele pediu que 70 judeus traduzissem a Bíblia, o Velho Testamento, para o grego, que a gente ouve falar, Septuaginta. Septuaginta vem de 70 judeus que traduziram o Velho Testamento para o grego. Quando Jesus chegou, nós tínhamos todo mundo falando grego, nós tínhamos o Velho Testamento em grego, né? E podia anunciar o Evangelho à vontade que todo mundo estava entendendo. E o Novo Testamento foi escrito em quê? Em grego. Então estava todo mundo entendendo tudo. Não é bonito isso? Só o nosso
Deus preparando tudo. Aí a gente fica com medo. Ai, mas é que sabe, lá nos Estados Unidos vai entrar o fulano, lá na Ucrânia está acontecendo isso, aqui no Brasil. Aprender inglês você fala em qualquer lugar dos Estados Unidos. A gente não precisa se preocupar, Deus está cuidando de tudo. Então Deus está preparando o mundo para chegar a Jesus. Olha que coisa linda. Religiões místicas. Foi uma coisa assim de religiões de mistérios, eles estavam cheios dessas ideias. E eram tantas religiões que o povo já estava cansado disso. Eles estavam com a alma ansiosa por uma religião que realmente preenchesse a alma humana. Eles estavam começando a ver que tudo isso, essas coisas que estava sendo ensinado, não estava preenchendo a alma humana. O povo estava necessitado de uma coisa que realmente fizesse sentido. Então o povo estava ansioso realmente pela chegada de uma palavra verdadeira. Deus preparando isso. Por isso foi um grande momento de muitas religiões de misticismo. Roma foi fundamental também, outra autoridade que veio para fechar com chave de ouro a chegada de Cristo, porque essa Pax Romana que está sendo dita aí é muito importante, porque esse Império Romano, ele não vai também impedir a liberdade religiosa. O povo tem que servir somente com impostos. Roma não tinha objetivo de mudar nada. Nada. Só queria imposto. Só queria dinheiro. E a submissão de respeito por Império. E isso foi fundamental. Podia continuar a religião, podia continuar a cultura, faz do jeito que vocês quiserem. Vocês tinham próprias leis, vocês podem seguir as suas leis aí, mas nós somos soberanos. Né? Por isso que nós, como cristãos, aí entra, nós temos uma fé cristã judaica, um pensamento grego, uma lei romana. Exato. E isso foi fundamental. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, porque Jesus pôde vir, os discípulos todos podiam pregar à vontade, porque a religião estava livre. E teve uma outra questão. Como eles tinham que pagar impostos, o povo estava em extrema pobreza, 70% da população estava escrava, a imoralidade estava crescendo demais. Esse povo estava necessitado demais de consolo. Quem é o Consolador? É o Espírito Santo, é Jesus Cristo. Esse povo estava extremamente necessitado. Por isso que quando Jesus falou, o que o povo disse? Nossa, esse fala como quem tem autoridade. O povo estava ansioso por ouvir a palavra de Deus. Né? E a letra G também aí que eu pulei são as estradas. Roma, como foi crescendo bastante, ele foi criando estradas para o comércio. Até isso Deus cuidou, gente. Como que os discípulos, Paulo, Jesus ia sair por aí pregando? Já pensou andando de navio por aí, fazendo longas viagens? Não, tinha que ter estrada. Como é que o povo de Deus ia pregar o evangelho? Então Roma criou estradas tão boas para o tráfico, para viagens, que até hoje tem estradas transitáveis lá, da época romana. Estão entendendo? Tudo Deus preparou, tudo. Até os mínimos detalhes Deus preparou. É que eu fiz aqui só um apanhado. Se eu fosse trazer mais detalhes, né? Eu fiz só um apanhado das coisas principais. Esse é o chamado período interbíblico. Foi quando Deus preparou o mundo para a chegada de Cristo. Tem várias coisas, né? Tem muita coisa aqui que eu poderia falar, mas trouxe as principais. Muita coisa aqui. E veja o que Paulo, por isso que eu coloquei agora uma frase vermelha aí, preparação para a chegada de Jesus. E olha o que Paulo vai dizer aqui. Vindo a plenitude dos tempos. Então, quando acabou esse período de 400 anos, o mundo estava preparado. Então chegou o quê? A plenitude, o tempo pleno. O tempo estava preparado. Foi a hora certa, a hora que Deus já tinha preparado tudo. Então foi a plenitude dos tempos, o tempo certo. Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então esse tempo estava na hora certa, guarde isso. Agora vocês podem entender bem por que Paulo fala que foi a plenitude do tempo. Porque estava tudo preparado para ele chegar. E aí depois em Lucas vai poder dizer...
E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor e tiveram grande temor. E o anjo lhe disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo Senhor. E isso será por sinal: achareis um menino envolto em panos, deitado numa manjedoura. Então finalmente chega Jesus, né? Então nós vimos toda essa história, vimos todo esse preparo, vimos todo o desenrolar de tudo isso que Deus foi fazendo, tudo milimetricamente planejado, cuidado, muito bem preparado, né? Eu acho uma coisa fantástica. E aí, para que Jesus chegasse, então, e fosse recebido, infelizmente, como diz a Bíblia, pelos remanescentes. Infelizmente, por uma minoria, vimos lá Simeão esperando Jesus, né, na porta do templo, quando ele foi apresentado. Vimos Ana esperando também, quando ele foi apresentado. E a maioria do povo gritou o quê? Crucificam, né? Então, é por isso que eu falo para os irmãos, os tempos hoje não estão diferentes. Os profetas estão pregando. O que são os profetas de hoje? São aqueles que anunciam a palavra, né? Os profetas estão pregando, a palavra está sendo pregada, mas o povo também está necessitando de ouvir, né? E obedecer. E Jesus vai voltar, né? Essa plenitude dos tempos está chegando novamente pela segunda vez, assim como Deus preparou a primeira vinda, Deus está preparando a segunda vinda, e essa plenitude dos tempos, como aconteceu naquela vez, está acontecendo de novo, vai chegar de novo, o momento em que Deus vai falar: a plenitude dos tempos agora chegou e Jesus pode retornar. E que Deus nos abençoe, nos faça entender. Diga, irmão Caetano. Não, só para nós que começamos lá atrás, estudando sobre Gênesis, vendo tudo o plano de Deus para a vida de Jesus, aí a gente começa a ver 700 anos de Cristo, 2000, não sei o que e tal, mas que demora para vir o Salvador, né? E hoje a gente vê, às vezes até irmãos nossos, Jesus está voltando, não, já faz 2000 anos, e não voltou ainda, e a gente começa a separar assim nas datas, né? Como Jesus, Deus, né? Ele não vive paciente, ele é conhecedor de todos nós, mas o amor dele excede ao tempo, né? Tipo assim, ele não quer que nem, como Deus falou, ele não quer que nenhum alma se perca. Então a chance, vamos falar assim, a chance está sendo dada para todos nós que procuramos a palavra de Deus, por não crente, por incrédulo, porque, como diz na palavra, um dia toda língua vai confessar, né? Aí não vai ter como dizer na palavra, como eu disse. Os pregadores estão aí, as professores estão aí, gente de porta em porta, através da televisão, através da internet. A palavra está sendo anunciada. Só que, como o pastor acabou de falar, né? O pessoal está sendo igualzinho. Igualzinho a história. Então temos que ser vigilantes e ter muito cuidado nesse aspecto, porque como a nossa carne é fraca, e a gente pretende sempre mais, o nosso corpo ele quer mais um pouco de qualidade, né? Ele quer ficar em casa, ele quer sair, ele quer, entendeu? E a gente para e pensar, poxa, né? Meu homem doido, que é doido, que me deu a vida, que é muito forte, que está me mantendo em pé. Então a gente, como o irmão falou, a gente tem que prestar um pouco para ele, não é receber dele, a gente vem aqui adorar, primeiro agradecer, né? Primeiro agradecer. Não tenho nada para pedir para Deus. Aí às vezes lá em casa eu comento, né? Bem, sabe o que o pessoal não vai pedir? Porque está tudo bem. E a palavra de Deus fala, quando tudo está bem, aí tem que estar bem. Você está com saúde, você tem sua casa, seu filho, sua casa, sua família está com nenhum câncer terminal.
Fala assim, né? Não tem ninguém passando fome. Então, Esquece. lembra aí quando fica aí que lembra, nossa, tem que ir para a igreja, tem que ir De oração. pedir oração e tal. Às vezes eu sou professor em pregação. Se a pessoa prega, se a pessoa prega um negócio e não fazer aquilo, eu já cobro de mim, ó, fulano pregou isso, só que ele não está vivendo aqui. Tem que viver. Aí eu falo assim, para quem que prega um negócio lá que não vive? Aí que Jesus falou, né? Que a gente tem que observar os frutos dos pregadores. Tanto pode ser do pastor como do irmão. Fica na minha cabeça, eu fico lá, observando. Tipo assim, vou observar se a pessoa vai fazer. A pessoa não faz nada aqui, mas por que ele pregou ou ela pregou tal? Não é o que está vivendo. Então eu tenho que ter muito cuidado, porque você pregar para um não crente é fácil, mas um crente que já entende a palavra, ele fica de olho em você. Senão ele não vai falar para você, você está. Não, mas ele vai falar assim. Por isso que Jesus falou lá no Sermão do Monte, lembra, né? Que nós temos que observar os pregadores pelos frutos que eles dão, né? Pelos frutos. Agora, vamos abrir lá, já que nós estamos falando sobre essa questão, né, vamos abrir lá em Lucas 2, para os irmãos ver, né, como que é a vida de quem está preparado, porque o que o irmão Caetano está falando aqui, né, que como antigamente demorou, mas demorou por quê? Porque o povo não estava preparado, né? Vocês viram que o povo não estava preparado. O povo estava muito cru, né? Precisava de bastante tratamento para Jesus chegar. Diga, irmão Ciro. Então, a minha coisa do pensamento, assim, numa sequência, que quando fala, Jesus está voltando, eu estava na sequência. Tá. Ele já estava voltando por Deus. Então, Jesus está voltando. Ele já voltou com o meu tataravô, com o meu bisavô, com o meu avô, com o meu pai, a minha mãe. Quer dizer, ele já voltou com aquele povo lá. Para quem já foi, já voltou. Então ele está na sequência levando. Então, nós temos que preparar mesmo, porque ele está levando. Tá. Ele está voltando. Para voltar para mim hoje, amanhã. Né? Aí, amanhã, cadê o meu filho? Já voltou para casa. Para a igreja, ele vai voltar aí. Ele está voltando para cada um individualmente, conforme a gente vai partindo para casa, né? Aí vamos esperar o dia que ele vai voltar para levar a igreja toda, né? Agora veja só, que nós estamos falando bastante aqui sobre essa questão, né, de estarmos preparados para ele chegar. Veja só o exemplo da profetisa Ana. Como que essa mulher estava preparada para a chegada para a primeira vinda do Messias, no versículo 36. Lucas 2, 36. E aqui nós vamos ver como que nós também devemos estar preparados para a segunda vinda. Olha, o exemplo dessa mulher vai mostrar como que nós devemos também estar para quando Jesus chegar. 36. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Olha aí o filho de Jacó. Avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos, desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, olha só, não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. Olha só. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino, a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Porque essa mulher, ela estava na porta do templo quando José e Maria chegou para apresentar Jesus. E ela viu quando Jesus entrou com 8 dias de nascido. E ela reconheceu Jesus. Mas olha como ela estava preparada. Ela não deixava o templo, ela adorava dia e noite com jejum e oração. Quando ela viu Jesus, na mesma hora que ela viu Jesus entrar com 8 anos de nascido, o Espírito Santo de Deus com certeza estava nela, e ela começou a dar graças e a falar do menino que todo mundo estava esperando para a redenção de Jerusalém. Veja como essa mulher estava preparada, né? Assim como Simeão também, nos versículos anteriores, ele também vai dizer, olha no verso 29, que bonito, né? Agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra,
porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação. Olha que bonito isso aqui, irmãos, para todo mundo. Luz para a revelação dos gentios e para a glória do teu povo Israel. Para todo mundo. Não tinha separação como os judeus estavam esperando, né? Então Simeão também estava esperando ver Jesus. Quando Maria também e José entram para apresentar Jesus no templo, ele também reconhece que é um menino. No versículo 27 vai falar, ó, movido pelo Espírito, né? Simeão chegou no templo lá. E aí quando ele vê, pega Jesus no colo, ele vai pegar Jesus no colo. Então ele vai dizer que agora ele pode morrer em paz, porque os olhos dele viram a salvação. E ele vai trazer essa palavra profética muito bonita, que a luz é revelação para os gentios e para todo Israel, né? Então, coisa fantástica. Veja, esses dois homens, esse homem e essa mulher, estavam realmente preparados, a exemplo do que nós temos que estar hoje, né? Cheios do Espírito, todo o nosso tempo no templo, adorando a Deus, é aqui, é no templo, é aqui, adorando a Deus no nosso jejum, nas nossas orações, né? Coisa maravilhosa. Então, é bonito, né, irmão? Me emociono tanto com isso. Deus é fantástico nessa história. Irmãos, pegam para ler tudo isso de novo, refletir, e pensa que esse Deus que fez tudo isso, nessa história, Ele está fazendo tudo isso com você e comigo também. A mesmíssima coisa, não muda nada. É o Deus que está cuidando de tudo, nos seus mínimos detalhes, né? O irmão Cícero vai louvar a Deus aqui para terminar a nossa aula com bastante alegria. Amém? E eu quero dar um testemunho enquanto ele pega o violão. O pastor Cláudio esteve aqui. O pastor, ele é um músico. Ele toca, porque eu conto pelo menos 5 instrumentos. Ele é formado. E para a honra e glória do Senhor, é que eu vou dizer isso. Para mostrar para os irmãos que a gente tem que usar nossos talentos para as coisas do Senhor. Ele falou que o irmão Cícero, ele faz acordes extremamente complexos. O irmão Cícero nunca estudou música. Ele falou que o irmão Cícero faz acordes extremamente complexos e que a voz dele cai juntinho com cada acorde que ele faz. Que é uma coisa fantástica e que ele nunca viu uma coisa tão linda por parte de uma pessoa que nunca estudou, nem por pessoas que já estudaram muito. Isso é a glória de Deus manifesta na vida desse homem. É o Espírito Santo. Amém. E é um homem que nunca se nega, né? Para a honra e glória do Senhor, nunca se nega a louvar a Deus. Por isso que a gente tem que se inspirar nisso. Terceira igreja que ele construiu, participou da construção. Louvado seja o Senhor. Vai para fora. Louvado seja o nome do Senhor. Fala, irmão, na paz de Jesus. Amém. Então, irmãos, falamos bastante sobre o Espírito Santo, né? Como é gostoso, né? É gostoso nós orar, né? Mas adoração é muito a pessoa de Deus. Porque Deus falando dele. Tudo ele procura, né? Não, tudo ele levanta, tudo ele levanta. Pastor, é cantor, falam todas as pessoas que trabalham no Evangelho. Mas o adorador procura. Olha, tudo ele levanta, o adorador procura. Então, é por isso que a gente procurar adorar a Deus, porque Ele é merecedor de toda a honra e glória a Deus. E Ele está conosco a cada momento da nossa vida, né? E o tanto que Ele ficou pertinho da gente para dar esse fogo. Imagina uma coisa dessa, Deus Todo-Poderoso, chegar perto dele, soprar na narina dele, né? Coisa de Deus, mesmo esse amor somente Ele, né? Então, a irmã me pediu ainda, antes eu falei para a irmã que eu ia trocar, né? E caiu certinho na palavra de hoje. Então, esse ano, todos nós conhecemos, né? Porque,
E a gente falando para Deus, sei que estás aqui, Senhor. Entendeu? Sei que estás aqui, Senhor. Pode perceber quem sou. Todos nós conhecemos, né? Vamos cantar juntos?